Então a gente está falando aqui da primeira carta aos Coríntios, capítulo 1 a 4, né, que a gente combinou de estudar hoje. Eu acho que assim, o próprio contexto histórico, eu estava lendo aqui o contexto histórico da visita de Paulo a Coríntios, que ele fez a necessidade de escrever a carta quando ele estava em Efésio. Aqui eu acho que já tem que ser uma baita de uma reflexão, né, no próprio contexto histórico. Coríntios era uma cidade internacional também, porque ela tinha 2 portos, né, que ficavam na cidade, então transitava muitos viajantes, então gente do mundo inteiro passava ali, ligando a Ásia e a Europa. E era uma cidade que tinha, assim, muitos e muitos escravos, justamente por ser uma cidade de muito trabalho, né? Como tinha esses 2 postos, o trabalho naquela época era escravidão. Então era uma cidade com muitos escravos, né? Porém, religiosamente, ela era muito órfã, né? Não tinha uma religiosidade do povo ali em grande número. Tinha apenas um templo religioso na cidade, que era o templo da deusa romana, que era uma capital romana, né, de uma província romana, de Afrodite, que é a deusa do amor, né? Então, nessa cidade, então, a cidade tinha muitos escravos, né? Então, assim, muita dor e sofrimento da escravidão, e tinha uma cidade que tinha, assim, uma perturbação sexual muito grande, porque nesse templo de Afrodite era cultuada a prostituição sagrada, né? Então, tinha um desregramento do sexo muito grande, que são as 2 coisas que nortearam Paulo aqui na carta, né? Então, ele manda a carta para os Coríntios, essa primeira carta, justamente para encorajar, auxiliar e consolar os sofredores da perseguição e tentar trazer a instrução para regrar toda essa má conduta, né, com o próprio corpo que tinha na época. E aí no livro de Paulo Estevão conta, né, a chegada de Paulo em Coríntios, logo que ele se converteu a Paulo, começou a pregar o evangelho, que ele é recebido por Áquila e Prisca. Hã? Áquila e Prisca. Prisca, Áquila e Prisca, isso mesmo. Ele é acolhido por Áquila e Prisca na cidade, e ele chega só com o evangelho, não tem nada. Foi quando o pai dele renegou ele, lembra da história do Paulo Estevão? Sim, ele foi lá em Gamaliel também, Gamaliel falou assim, cara, não tem nada, meu, que eu tenho que ir o evangelho, toma. Então, assim, ele chegou apenas com o seu evangelho e foi acolhido por esses dois irmãos lá, numa cidade onde tinha inúmeros inconsolados, e uma cidade onde tinha inúmeros desregrados, né? E lá ele fundou uma das principais igrejas, né, de todas as igrejas que ele fundou. Coríntios foi uma das principais igrejas. E aí, com esse contexto histórico, qual foi a minha reflexão aqui, né? Você vê a sabedoria de Deus. E aí o que Jesus fala, e o Espiritismo tanto também nos ensina. Não se manda o Cristo onde estão os sãos, né? Ele é enviado onde estão os doentes e os pecadores. Então, você vê que Paulo chegou lá para pregar o evangelho aonde? Onde era cheio de escravo e onde era cheio de desregrados, né? Não dava para esperar nada diferente, né? Lá que ele ia. Não adiantava ele para Jerusalém, né? E no livro Paulo imagina a atmosfera da cidade. Exato. Imagina a atmosfera espiritual da cidade, né? Então, onde estão aonde? Os doentes, os presos, os perdidos. É lá que o evangelho vai. E aí eu lembrei daquele livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Eu fiz uma associação, não sei se vocês já leram, mas eu fiz uma associação com o momento atual do Brasil. E é aquilo. Se acreditamos naquela psicografia, se acreditamos nessa missão da nossa pátria, de nós espíritos que aqui estamos encarnando, se daqui vai sair o evangelho para o mundo, a gente não pode esperar que aqui seja um local de sãos, né? Então, quem que vai estar aqui? Os desregrados, os pobres, os desesperados, os doentes, os perdidos, vai estar aqui. Que é através dessa conversão que o evangelho vai reerguer esse povo, que vai inspirar os outros a receber esse evangelho também. Que é a trajetória que aconteceu aqui com Paulo, né? Coríntios foi a principal. Quando ele fundou a igreja de Coríntios, as outras nações olharam e falaram assim, meu, aquela turma lá melhorou, então tem uma coisa aí que a gente precisa entender. E dali ele se espalhou. E como era uma cidade internacional, passavam ali, viam o efeito da igreja de Coríntios e levavam essa boa nova
para todas as suas nações. Então foi fundamental para a propagação do Evangelho. E no livro Legal. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, fala que o Brasil será o celeiro das nações, que virão a América do Norte, os europeus, os africanos, todo mundo para cá, no ápice do caos. E aqui vai se fortalecer o Evangelho e depois levar isso para todo o planeta, sendo o coração do mundo. Então, quando eu estava lendo a introdução disso, eu fiz esse link, eu falei assim, é o mesmo momento. Só que aqui era uma pessoa e agora é uma nação. Né? E como Deus constrói as coisas por etapas, é mais do que justificável que isso esteja acontecendo aqui no Brasil. E que a gente não deve esperar nada de melhorar fisicamente aqui, esquece. Se for verdade o que está no livro, é daqui para pior, materialmente. Exato. Você olha e fala assim para Ismael, desce lá embaixo e pega todo mundo que tá lá. Você tem certeza? Ele cai aqui no Brasil. Exatamente, é impressionante. Então, eu já achei uma baita de um ensinamento aqui, esse próprio contexto histórico da visita de Paulo a Coríntios. Até mesmo porque eu lembro de outra coisa, quando você falou, fazendo um comparativo, tanto de Coríntio, né? Pô, aquele povinho lá melhorou. Lembra que falavam dos nazarenos? O que pode vir de bom de Nazaré? Exatamente. Não é? Mesma coisa. Bom, vamos lá então. No capítulo 1, eu fiz uma observação lá no versículo 5. Alguém fez uma antes aí? Quer falar? Não, pode ir. Não, pode falar. Tá. Então, lá no versículo 5, ele fala, né? Pois por meio que ele está falando aqui, ele está dando a ação de graças, né? Está fazendo a saudação, né? E falando de Jesus. E ele fala aqui, ó, no 4, deixa eu puxar do 4. Dou graça sem cessar a meu Deus por vós, pela graça que Deus vos deu por meio de Cristo Jesus. Aí ele vem no 5. Pois por meio dele vos enriqueceste em tudo, com todo tipo de palavras e conhecimento. Né? Então, esse versículo aqui, o Paulo fala que através do Cristo, aquele povo enriqueceu em tudo. Aqui é muito importante essa palavra, enriqueceste em tudo, com todo tipo de palavras e conhecimento. Né? O que eu refleti? Quando eu falo que por meio de Jesus enriqueceu, né, o conceito de enriquecer é adquirir, né? É você adquirir algo de valor. Esse é da riqueza, né? E aí eu lembrei lá do Evangelho segundo o Espiritismo, e que Jesus fala no seu Evangelho, da verdadeira riqueza. Quando Paulo fala que aquele povo, através de Jesus, enriqueceste em tudo, aqui ele está falando com certeza da verdadeira riqueza, né? Sim. É a riqueza espiritual. E a palavra, quando ele fala por meio, com todo tipo de palavras, era muito comum ligar o evangelho à palavra, né? Falava a palavra do Cristo. Tanto que a questão do evangelho dos livros é coisa recente. Naquela época era conhecido como os ditos do Senhor, né? As palavras do Senhor. Não era um livro de Lucas, de Marcos. Depois que alguém pegou, juntou tudo isso e virou livro. Mas eram as palavras do Senhor, que é o evangelho em si. E todo tipo de conhecimento, que é a ciência. Aí, esse conceito de riqueza no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala da verdadeira propriedade, o Espírito Pascal, no item 9, ele fala: o homem não possui como seu, senão aquilo que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante sua permanência na terra. Mas desde que é forçado a deixá-los, é claro que apenas o fruto e não a porta temporal. O que é então que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo e tudo que se refere ao uso da alma, a inteligência, os sentimentos e as qualidades morais. Eis que ele traz e leva consigo, que ninguém tem o poder de tirá-lo e que ainda mais se servirá do outro mundo deste. Deste depende estar mais rico ao partir do que ao chegar neste mundo, porque a sua posição futura depende do que ele houve adquirido no bem. Então, o Espírito Pascal ele fala isso, né? Que a riqueza aqui é o conhecimento moral e intelectual, evangelho e ciência, palavra e conhecimento, enriqueceste em tudo, que é que Paulo fala aqui. É o conceito da verdadeira riqueza de Jesus é refletido aqui na doutrina espírita. E no livro dos Espíritos, na questão 192, que é a segunda palavra do conhecimento, o Allan Kardec pergunta, né? Por uma conduta perfeita, podemos vencer já nesta vida todos os graus e nos tornarmos espírito puro, sem passar pelo intermediário? E aí o Espírito fala, não.
pois que o homem julga perfeito está longe de perfeição. Além disso, o espírito deve se adiantar-se em conhecimento e moralidade. De novo, palavras e conhecimento, dado que a moralidade está na base do evangelho, né? O evangelho são os ditos do Senhor. Então aqui no essa ligação com essa base da doutrina espírita, né? Que é essa explicação que fala da verdadeira riqueza. Algum comentário? Não, tranquilo. Eu comentei um pouco mais para frente já. Aí o 6 e o 7, para mim aqui fica bem claro, o 6 e o 7 fica bem claro aqui o conceito de mediunidade, né? Para mim ficou bem claro aqui Paulo trazendo esse conceito da mediunidade com as palavras da época, né? Que ele fala, o testemunho sobre o Messias se confirmou em vós, a ponto de não vos faltar nenhum dom, vós que esperais a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, tudo aquilo que era sobrenatural, né? Ele era considerado como Jesus, como o Senhor. Né? E ainda aqui no 9, nessa parte da saudação, eu achei muito, muito legal quando Paulo fala que fiel é Deus que vos chamou a comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Né? Fiel é Deus. Ele é fiel a nós. Né? Ele confia em nós, ele é fiel a nós. Ele não sai na nossa primeira derrapada, ele não sai na nossa primeira deslizada. Ele é fiel. Por isso que Paulo fala, fiel é Deus. Porque a gente fala que é fiel a Deus até vir a primeira curva no caminho. Aí a gente já deixa de lado, né? Que fidelidade é essa, né? Então, ele fala que fiel é Deus. Isso não... pode ir seguindo aqui ou vocês têm... Pode seguir. E aí nessa parte da discórdia em Corinto, quando ele foi lá, ele fundou, lembrando que a carta veio depois que ele saiu de lá, né? Quando ele foi lá, né, e fundou a igreja, ele viu, e aí Timóteo foi lá, ele mandou Timóteo ir, Timóteo falou assim, olha, tá se dividindo aqui, né? O pessoal tá se dividindo, estão criando aqui várias linhas, várias igrejas, né? E aí do versículo 10 ao 17, eu vi aqui que a provocação de Paulo ela não é só para aqueles cristãos que ele está se dirigindo, né? Ele manda aqui para todos os cristãos da cidade. Né? E quando ele fala dessa divisão, o que ele fala? Muitos dizem, eu sou de Paulo. Né? Então, assim, eu sou cristão de Paulo de Tarso. Né? É que esses eram os recém-convertidos, foi aqueles recém-convertidos que ainda estavam encantados pelo Paulo de Tarso. Né? Eles estavam ainda ali exaltando, né? Colocando o Paulo como o Salvador, o ser importante, né? E aí quando ele fala aqui, nosso Senhor, de acordo, pois fiquei sabendo, irmãos, eu sou de Paulo. Aí ele fala, foi Paulo crucificado por vós? Né? Ou seja, assim, não sou eu. Né? Vocês estão aqui me atacando, mas não. E Paulo já deixa claro aqui na carta. E aí, isso aqui, para mim, é uma reflexão muito importante para a gente. Acho que principalmente para quem é médium de tarefa. Né? Então, a reflexão que eu fiz aqui, e essa foi uma discussão que a gente já teve várias vezes, né? Essa humildade de Paulo, de falar assim, você não está aí por causa de mim. Você não está tocado por causa do Paulo. Não foi eu que fui crucificado. Né? Acho que tem essa reflexão para todo trabalhador, mas principalmente para os médicos, né? Para não cair naquela personificação, né? De o próprio socorrido, o próprio atendido começar a exaltar o médium. Né? Como o Paulo disse, não, fui eu crucificado? Não foi. Então, é ele, não sou eu. Então, assim, não tem essa, eu sou do Paulo. Né? Igual eu sou do Chico, eu sou do Divaldo, ou eu sou do médium que eu vou na casa espírita. Outra coisa importante, tirando aí, fazendo um comparativo que eu observei também, é que as pessoas falam assim, eu sou da Casa Esperança. Exatamente. Eu sou da Atitude de Amor.
Eu sou... Você não é. Ou você é ou você não é. Não tem, é igual o Paulo está falando aqui. Né? E aí ele acrescenta no 13 lá, não sei se você vai falar mais alguma coisa, aí eu vou, quando você terminar, eu vou falar do Messias está dividido, aí eu achei maravilhoso. Exato, é. E aí, aí depois ele cita, outros falam, eu sou de Apolo. Apolo, ele foi um importante orador local, ele veio quando Paulo foi, ele se interessou pelo evangelho, e ele era muito intelectual, ele era de descendência grega. E esse grupo de Apolo, ele era dos intelectuais e dos pensadores, né, gregos, principalmente pensadores gregos intelectuais. Então tinha uma turma que ficava assim, não, eu sou do Apolo aqui, o cristianismo do Apolo, que é intelectual, que ele tem pensador, a gente fica aqui lucubrando sobre o evangelho, que também nos traz uma outra reflexão. A gente está aqui estudando ou a gente está agindo, trabalhando? Né? A gente está só estudando? A gente está só falando? A gente só está lendo? A gente só está dando palestra? A gente só está filosofando e refletindo? Ou a gente está arregaçando as mãos e indo lá salvar quem precisa? Acho que aqui tem essa outra reflexão que o Paulo nos traz. E depois ele fala, um outro grupo fala, eu sou de Cefas. Cefas era Pedro, né? Simão Pedro. Ele era conhecido como Cefas. Que ainda era um grupo que carregava muitas tendências do judaísmo, né? Pedro, ele era muito apegado ainda ao judaísmo, que era a religião da época. Tanto que lá na carta de Gálatas, conta a história lá da briga de Pedro com Tiago por causa da circuncisão. Porque Pedro queria circuncisar todo mundo, mesmo os cristãos. Ah, você era judeu, você era romano e virou cristão? Não, a gente tem que circuncisar você aqui. Então trazia essa tendência, né, da religião que ele vinha. E aqui também tem uma outra reflexão para a gente do espiritismo, que é a natureza das casas espíritas. Né? A gente às vezes olha uma casa e fala assim, ah, não, aquela casa faz isso, aquela outra faz aquilo, aquela outra faz aquilo. É natural, tá aqui, Cefas. Aqueles espíritos que estão ali formando aquele agrupamento espírita carregam em si, no seu ser espiritual, tendências de diversas vidas em uma religião, além do costume da religião dessa encarnação atual, que virou espírita com 20 anos, 25 anos, 30 anos, sei lá, ou com 10 anos. Então, a gente vê uma casa onde tem ali um agrupamento onde a casa funciona da forma que tem a hierarquia, que tem lá o palanque, não sei o quê. Ali são tendências católicas, né? Os espíritos que se agruparam ali provavelmente vêm de encarnações como católicos, que nessa agora viraram espírita. E não tem jeito, o espírito é isso, ele se manifesta dessa forma. E ele, por sintonia, se agrupa com aqueles que têm a mesma sintonia e aquele mesmo costume, aquele mesmo DNA espiritual da católica. A gente vai numa casa espírita, onde já tem um negócio mais liberado, tem um passe, um pouco de dogma, um pouco de esoterismo. São espíritos que vieram do hinduísmo, são encarnações como hindus, que agora aqui se encontraram como espírita, se agrupam e carregam essa tendência. O espírita onde tem traços da Umbanda, tem casa espírita, aquele lá da Zona Leste de São Paulo, que tem música, que tem o evangelho falado alto, que lembra nossos irmãos da Pentecostal, que são espíritos que vêm também. Então, quando o Paulo fala aqui de Cefas, tem essa reflexão, né? Cefas trazia essa tendência judaica. E não era para ele também ali do nada também, né, converter, era muito forte nele. Mas ele estava entendendo. E aí o Paulo fala, eu sou de Cristo, são aqueles fiéis mesmo a Deus. E Paulo chama a atenção disso. Ele falou, eu não sou disso, não sou daquilo. Aqui é todo mundo, né, uma coisa só. Todos seguindo por Cristo. Que aí é o comentário que você ia fazer do próximo versículo, né, Hernani? Do 13. Isso. Porque eu achei interessante que ele fala, o Messias está dividido. Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste batizado invocando o nome de Paulo? Quer dizer, ele está chamando a atenção justamente, você já deu uma mastigada no que ia falar. Para de achar que é Cefas, é Apolo ou é Paulo que tem o comando da situação que nós estamos vivendo, que estamos pregando. Não é. Ele chama a atenção para que, olha, o Messias é único. É único. E você falou no negócio da casa espírita, eu fiquei pensando numa situação, você estava falando, que assim,
é interessante, né? Porque na minha cabeça, eu comecei a ver as cartas de Paulo, né? Para cada cidade, e vejo que o foco dele era muito direto, né? Como Jesus, o Messias, o Salvador, nosso Senhor. Eu vejo que as casas espíritas que você falou, que tem as tendências, cada um com essa hereditariedade espiritual, mas que no fundo também tem a base espiritual, que é o que importa, né? Porque observa que principalmente as cartas de Paulo, elas foram direcionadas para cada região com seus costumes, mas ele pregando o que ele está falando aqui, ó, o Messias está dividido? Não, para cada um. Então, eu acho maravilhoso porque ele fala assim, o contexto, pelo menos o que eu entendi dele, ele fala assim, gente, não fique parado achando que o Paulo ou esse ou aquele é o Salvador, ele não é. Exatamente. Não é. E não percam o foco que a gente tem que ter para que a gente possa levar o nome do nosso Senhor. É isso, cara. Eu acho maravilhoso. E eu acho interessante. Pode falar, chefe. É impressionante que o Thales falou das casas espíritas, e eu acho que é um paralelo hoje muito bom para a gente isso. É muito bom, porque eu vejo às vezes as pessoas falam assim, não, aqui não pode, isso não pode. Exatamente. Né? Mas qual que é a essência? É isso que é importante a gente ver. Qual é o fruto disso? Né? Tem muita coisa que a gente fala, né? Mas enfim, vamos ver. E essa questão das casas realmente é muito forte. É igualzinho tá aqui, né? É um paralelo muito interessante. Vive muito, parece mais uma competição. Às vezes isso me incomoda um pouco. Não sei se é uma impressão só minha. Mas parece uma competição para ver qual é a casa melhor. Exato. E aí dá uma saudade de Jesus nessas horas, né? Na casa espírita, fica que fala, cadê Jesus? Mas é interessante o que o Hernani falou. Tá lá na base, tá na essência, mas ainda tem os nossos egos falando, né? O personalismo. E aí eu acho que é interessante que quando a gente está, independente da casa que a gente está, fazer pela base, não querer mudar a casa. Não tem como a gente mudar os outros. Eu acho que a gente tem que fazer com nossa consciência dessa base em Jesus, no melhor, que a gente também falha em alguns momentos. Mas como Paulo falava. Como Paulo falava, né? Possível para essa base, para que a gente não se perca nisso. Na dúvida. Eu gosto de uma frase do Ricardo que é engraçada, mas faz sentido. Na dúvida, o que Jesus faria? Pronto. E aí a gente já tem o norte, que é ele, né? É isso. Rê, tá aí, tudo bem? Eu estou ouvindo vocês falarem das casas espíritas aí, né? Mas até as outras religiões mesmo, né? Todas, né? Se olhar os evangélicos, os católicos, todos também estão com o seu jeito, de alguma forma ali, em seu entendimento, seguindo Jesus, né? Nós somos um país cristão, então todo mundo está, de um jeito ou de outro, seguindo Jesus, né? Eu estou ouvindo umas aulas de filosofia com uma professora que o que ela fala pela internet, o que ela fala é espírita, sabe? Assim, ela não sabe, mas ela é espírita, entendeu? E é incrível, e é filósofa, né? Então, é muito legal, né? Porque uma vez que você estiver pregando o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, você começa, de qualquer religião, você está falando da mesma coisa, né? Então, Deus é único e Jesus também, né? Então, isso foi a bronca de Paulo aqui, né? Que não se dividam. A gente se dividiu, na verdade, né? Isso foi a real, né? A gente se dividiu em muitos, né? Então, mas Jesus continua sendo único de qualquer jeito, né? O Haroldo, uma vez numa palestra, ele falou um negócio que eu achei fantástico, eu nunca mais esqueci. Porque ele fala assim, que Deus nos deu a capacidade de olhar 360 graus. A gente consegue olhar 360 graus. Mas a gente só consegue para uma direção. Então, assim, não importa se está olhando para lá, para cá ou para cá. Tem que andar na mesma direção. Né? Então, você bate o tambor, você faz água com flor, você faz passe sem a mão, você faz passe com a mão, você faz reiki, tá? Vamos todo mundo aqui ajudar quem está com fome? Pronto. Isso é andar numa direção só. Não importa para onde está olhando, é andar numa direção só. Né? E isso é não dividir o Messias, igual o Paulo fala aqui. Exato. Maravilhoso, maravilhoso. O que é interessante, né? Jesus, ele foi ação, do começo ao fim. Exato. Foi escrito sobre ele, ele ensinou, ele falou, ele propagou a verdade, mas ele foi ação do início ao fim. Sempre, né? Você tem alguma coisa para falar antes do 17? Tem, do 14 ao 17. Vai lá.
Então, aqui, para mim, ficou bem claro, né, uma reflexão. Paulo fortalece o não apego aos rituais e aos dogmas, né? Que nem entra aqui na discussão do batismo. Ele fala assim, eu não batizei ninguém, quer dizer, batizei uma pessoa, mas, de fato, o Messias não me enviou para batizar, mas para anunciar a boa notícia sem qualquer eloquência, para que não se invalide a cruz do Messias. Né? Então, aqui, para mim, ele fortalece assim, esquece os rituais, esquece isso que não tem valor. Né? E ele conclui aqui para mim, fechando lá na introdução, que é a verdadeira riqueza. Então ele fala assim, é aqui atender o chamado do mestre. Está aqui, ó, levar a boa notícia. Né? Não se apeguem a quem batizou quem, né? Não se apeguem a esses dogmas, esses rituais. Não é isso que vai fazer a gente caminhar. Ele até cita, né, que ele batizou 1 ou 2 ou 3 lá, ele falou, só foram esses, não foi mais ninguém. Para deixar bem claro, né? Foi 1, foi 2, sei lá. E aí eu fiz e que ele fala, né? De fato, o Messias não me enviou para batizar, né? Porque aí eu tentei pegar esse versículo e dizer assim, o que é batizar? É mergulhar. Sabe? É você imergir. Ou seja, o que ele está dizendo? Eu vou aqui, como ele disse, eu vou trazer a boa nova. Eu quero levar a boa nova. Agora, batizar, pegar você, Thales, e colocar lá dentro, não vou fazer isso. É você que tem que fazer. Exatamente. É isso que eu entendi. Mas para anunciar a boa notícia, sem qualquer eloquência, para que não invalide a cruz do Messias. É isso aí. Ou seja, eu entendi que cada um de nós tem que fazer o nosso batismo para conhecer realmente o que é o Messias. O que era a boa notícia lá na época. E ele fala isso para eles. Gente, o batismo, a simbologia dele, o que era mesmo? Eu não sei muito bem. O que era o significado do batizado, do batismo? Então, isso era uma tradição lá do Antigo Testamento, lá dos antigos. Então, essa era a minha dúvida, eu achei que era uma coisa nova. Purificação. Eles tinham as banheiras, as banheiras eram um ritual de purificação. E na época falavam que poderia preparar aquela água aquele que fosse um enviado de Deus. Daí a importância, né? Exato, que João Batista era um... Sim. Só que aí, o que acontecia? Quando eu fui para Israel com a Carol, a gente foi nessas banheiras, estão até hoje no deserto, tem desde a época até hoje. Pode entrar para ver como é que é lá dentro, mas... Então era um negócio meio assim, selecionista, elitista, não, só pode vir aqui os... Né? E João Batista veio falar assim, não, cara, o meu é lá no Rio Jordão, quem aparece todo mundo. Eu batizo mesmo. Ótimo. Tem esse negócio de banheirinha, de tudo mais, não. Acho que é um pouco disso. Entendi. Era uma purificação, então, né? Tinha que ser alguém gabaritado para fazer. Você entrava por um lado e saía pelo outro, assim. Né? Tipo, confessava os pecados, né? Dava aquela limpada, entendeu? Não? A água aí vem a questão da água. Se a gente quiser estudar porquê da água, tudo um processo. Bom, vamos lá. Aí do 18 ao 25 aqui, para mim... A mensagem da cruz. É sensacional isso. A mensagem maravilhoso. É demais isso. A reflexão que eu fiz aqui do 18 ao 25 como um todo, né, pegar toda essa parte aqui, né, para mim foi assim primeiro que ele fala aqui de loucura, né? E aí o autor explica aqui nessa versão que pode ler como assim absurdo ou milagre, né? A palavra da época era loucura, mas pode usar como milagre ou absurdo, aquilo que é desconhecido, né? A loucura que ele fala aqui. Então quando ele fala que pois a mensagem da cruz é loucura, né? Então assim, a mensagem da cruz é um milagre, né? Porque o cara morreu e viveu de novo, né? Na época, na cabeça deles, era isso. E aqui para mim, a reflexão que eu fiz foi assim, de novo o povo daquela época era um povo judeu, basicamente o que era forte lá era o judaísmo. E um dos livros mais fortes no judaísmo, se conversar com qualquer judeu, assim, o que ele mais valoriza é o livro de Gênesis, que é o da criação, né? É o primeiro livro da Gênesis. E o povo daquela época estudava muito a Gênesis. Eles eram muito sabidos da Gênesis, que eu sei como Deus criou, e Noé, e o dilúvio, e os 7 dias, o descanso do sábado, e o Shabá, toda essa coisa. E aí, como ele fala aqui no 19, né? Acabarei com a sabedoria dos sábios e confundirei a inteligência dos inteligentes. Né? Onde há um sábio, onde há um letrado, onde o investigador desse mundo? Deus não converteu em loucura a sabedoria mundana? Porque a mensagem de Jesus veio contradizer
um pouco as coisas que o cristianismo traz que a Gênesis, principalmente mosaica, pregava, né? E aí eu fui ler a Gênese do segundo espiritismo, do Kardec, né? Que ele explica a Gênese do Kardec, que é aquela questão que a sabedoria da época ela era embasada na ciência da época. E o Kardec fala que a ciência viria para fortalecer e explicar a religião, né? Aí no capítulo 4, no item 3, ele fala aqui, ó, o papel da ciência na Gênesis, a ciência lhe forneceu para isso a chave. Teve que esperar que a astronomia lhe abrisse as portas do espaço, permitir que, pelo poder do cálculo, possível tornar-se determinar a rigorosa exatidão em movimento, a natureza do papel dos corpos celestes, que a física lhe revelasse as leis da gravitação, do calor, da luz e da eletricidade, que a mineralogia e os materiais que formam a superfície do globo, que a geologia lhe ensinasse a ler, que a botânica, a zoologia, a paleontologia, a antropologia indicasse a filiação e sucessão dos seres organizados, que a arqueologia pudesse acompanhar os traços que a humanidade deixou através das idades. Por isso, antes que ela entrasse na posse daqueles elementos de apreciação, todos os comentadores da Gênese, está falando lá de trás, cuja razão esbarrava em impossibilidades materiais, giravam dentro de um círculo sem conseguirem dele sair. Tudo então mudou de aspecto, uma vez achado o fio condutor. As dificuldades prontamente se aplanaram. Em vez de uma Gênese imaginária, surgiu uma Gênese positiva, de certo modo experimental. O campo do universo na terra dos astros. Deus demonstrava muito aí, ó, segundo as leis eternas e imutáveis que demonstram muito melhor a grandeza e a sabedoria de Deus do que uma criação miraculosa, tirada repentinamente do nada. Pois que é possível conceber a Gênese sem os da ciência fornece. Pode-se dizer com inteira verdade que a ciência é chamada a constituir a verdadeira Gênese segundo a lei da natureza. Então, aqui, o que eu li aqui era isso, era esse apego que as pessoas tinham aqui como sábios da época, e a lição da cruz, né, a mensagem da cruz, veio mostrar isso, que é da ressurreição, que é a reaparição de Jesus. Né? Como que tudo que eles defendiam, né, os sábios da época, baseado no Antigo Testamento, do nada se mostrou totalmente diferente com a mensagem da cruz. Né? Que lá era escrito que acabarei com a sabedoria dos sábios, confundirei a inteligência dos inteligentes. Alice, eu achei um capítulo no livro Vinha de Luz, número 164, chama Acima de Nós. É bonito que ele comenta esse versículo 19, que ele fala assim, porque está escrito, destruirei a ciência dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes, por Emmanuel, né? Aí eu vou resumir assim o que ele fala aqui nesse capítulo, que é a ciência da guerra multiplicou os estados, entretanto, todos os gabinetes administrativos que lhe traçam os escuros caminhos sucumbem, através do tempo, pelas garras dos monstros que eles próprios criaram. A ciência religiosa estabeleceu templos veneráveis. Contudo, toda vez santuários se confiam ao conforto material desregrado, sob o pedestal do dogma e do despotismo, e caem pouco a pouco, envenenados pelo vírus do separatismo e da perseguição que decretam para os outros. A ciência filosófica, então ele vai falando de várias ciências que nós desenvolvemos ao longo dos séculos, né, e reestruturamos os conceitos humanos. Aí no final ele fala assim, no final, em toda parte da história, vemos triunfadores de ontem arrojados ao pó da terra, cientistas que semeiam vaidade e recolhem os frutos da morte, filósofos louvados pela turba invigilante que plantam audaciosas teorias de raça e economia, conduzindo o povo à fome, ignorância e à destruição. Procura, pois, a fé e age de conformidade com a lei do amor. Ela te descortina o coração, porque acima de nós, infinito é o poder do Senhor. E dia virá em que toda a mentira e toda a vaidade serão confundidas. Então, ele fala assim, essa ciência da vaidade, do engano, né, que a gente usa da sabedoria da ciência para trazer a morte, a destruição, a separação, né? Não, então, por isso que ele fala tão duro assim, né, que os sábios serão aniquilados, os inteligentes serão acabados. Então, porque usar a inteligência, usar a ciência para fazer uma bomba, né, para fazer uma guerra, para criar fome e tudo mais nas pessoas, é um uso da inteligência, da ciência que não faz sentido, né? Então, por isso que ele fala que
vai aniquilar o uso da ciência. É interessante isso daqui, né? Com a visão de Emmanuel, abre bastante para a gente entender melhor a palavra, né? E muita ligação com a Gênesis de Kardec. Né? Sim. Eu gostaria de fazer uma reflexão paralela a essa aí. Porque quando eu li aqui a mensagem da cruz, e ele fala lá, onde está o letrado, sábio, Paulo era uma pessoa muito culta. Exato. Enquanto Saulo. Ele era isso aí, ele era um sábio, ele era letrado, ele conhecia, ele era o cara que era doutor da lei. Então, eu acho que, eu fiquei imaginando aqui, na minha pequenez, que ele fez esse comentário já com a base de ter vivido isso. Porque ele tinha tudo quanto os judeus acreditavam, ou até mesmo os gregos, e o Messias descortinou ele na entrada de Damasco. E por isso que ele fala, né? Deus, como pela sábia disposição de Deus, o mundo com a sua sabedoria não reconheceu a Deus. Ele começa aqui, eu acho que ele fala dele mesmo, do que ele viveu. Entende? O que eu consegui ver aqui nesse contexto. Claro, não, total sentido. Da mensagem da cruz, ele está falando dele, e ele sabe disso. Por isso que ele fala, pô, cadê o sábio? Eu era isso, e hoje eu não sou mais Saulo, eu sou Paulo. Eu convertido na massa, é verdade. Ele é um exemplo vivo disso aqui, né? Exatamente, ele tem como base para falar disso, né? Podemos seguir? Sim, tranquilo. Do 26 ao 31, o finalzinho desse capítulo 1 aqui, para mim ficou aqui bem claro o Paulo aqui exalta, né, os humildes, né, como representantes do evangelho, e os doentes. Ele fala que Deus escolheu os loucos do mundo para humilhar os sábios, Deus escolheu os fracos do mundo para humilhar os fortes, Deus escolheu os plebeus e os pesados do mundo, que nada são, para noblar os que são alguma coisa. Então ele aqui ele exalta o sofredor, lembrando lá que era uma cidade com bastante escravo, né? Então ele já manda para essa turma. Que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito, tem uma mensagem que, se eu não me engano, é do próprio Espírito Verdade. Não, essa é de uma outra na frente. E eles falam, essa massa decora o princípio da humildade que Jesus não cessa de apresentar, como condição especial da felicidade prometida. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que o reino dos céus lhes pertence. Ele toma uma criança como motivo da simplicidade de coração e diz, será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, isto é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infabilidade. A mesma ideia fundamental nos depara nessa outra máxima. Seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se o maior. E nessa outra, aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se elevar será rebaixado. Então, Paulo exalta aqui os humilhados, né? Fazendo referência ao ensinamento de Jesus das bem-aventuranças. Por isso que geralmente são os doentes, os combalidos que vão seguir, né? Porque nessa cidade de Corinto deve ter muita gente que não estava nem aí, continuou na sua vida boa, aí no materialismo e tal, e deixou para lá. Assim como tem hoje no mundo também, né? Aí quando vem uma coisa que ataca a gente, uma dor, uma doença, alguma coisa, aí as pessoas mudam, acordam e começam a mudar de vida, né? E aí é isso, né? Quer dizer, que os que eram fracos ficam fortes, né? Exato. Então você mostra para o que era forte antes, que de repente aquela sua fraqueza ficou mais forte porque ficou com Deus, né? Então quando você está com Deus, você ficou mais forte que qualquer um outro que era forte antes. Esse que é o bonito, né? Então, você estava falando no começo do livro do Brasil. Oi? Isso é extremamente consolador, né? Nossa, isso é de muita fé. Imagina você ser um escravo e alguém fala pra você, cara, você é o cara. Você imagina? É de muita fé, né, gente? Eu estava olhando o 25, que eu achei bonito também, falar que a loucura de Deus é mais sábia que a dos homens, né? A fraqueza de Deus é mais forte que a dos homens. Quer dizer, ainda que Deus despiroque, é muito melhor que a gente. Exatamente. Né? É muito, assim, consolador e de muita fé, porque por mais que a gente saiba de alguma coisa, confiar em Deus ainda assim seria o mais seguro, né, a fazer. Se a gente conseguir soltar o controle e entregar, mesmo que esteja louco, é melhor que nós somos, né?
Muito bom, cara. Muito Acho bom. que quando a gente cai de joelhos e chora a nossa dor, a gente tem que lembrar disso. Nesse momento, a gente está sendo aqui o escravo da nossa própria dor. Nesse momento que a gente está se diminuindo para poder crescer, né? Para ser grande. Sim. Uma vez, algum mentor lá do nosso grupo falou uma coisa dessa aí, eu não lembro. Mas teve um negócio Eu desse. lembro da frase, eu lembro da frase de Manuel. Os narcóticos anônimos caem sorrindo. Caem sorrindo, E os verdadeiros, né, estão na luta. Aquele que estão sofrendo está subindo. Então a questão do espírito e matéria, sabe aquele negócio louco? Eu acho que foi quando eles falavam, é fácil ser grande, difícil ser pequeno. Não era isso? É preciso ser pequeno para ser grande. Eu assim esqueci. Tem que ser, é necessário ser pequeno para ser grande. Ou quando é grande, se torna pequeno, alguma coisa assim. Mas eles fizeram referência a isso mesmo. Incrível. Bom, no 2... Vamos. No 2, aqui do 1 ao 9, eu peguei esse trecho todo e aqui eu vi que o Paulo está falando bastante do mundo invisível, né, com a Boa Nova. Isso aqui que eu acho lindo demais. Porque, beleza, Jesus trouxe, o evangelho já era difundido, todo mundo já tinha acesso ao evangelho, as cópias, né, e tudo, né? E Paulo, assim, para mim, eu tenho essa vontade de estudar cada vez mais para tentar compreender isso. E o dia que eu desencarnar, se eu tiver um pouquinho assim de mérito, eu vou querer perguntar isso a alguém ali em cima para me explicar, se eu for para cima, né? Assim, eu acho que o Paulo era assim, um extremo médium, mas muito médium, né? E ele sem dúvida. Você manifestava... tem alguma dúvida? E que trouxe a mediunidade para o mundo. Eu acho que a mediunidade consciente, a mediunidade com Jesus, igual fala no livro dos médiuns. Né? Eu acho que Paulo foi o que trouxe a mediunidade com Jesus para o mundo. Né? Que antes sempre teve os médiuns, mas era desregrada. Paulo acho que trouxe a mediunidade com Jesus, que no livro é falado aqui no livro dos médiuns. Porque, lembrando que na conversão dele, que narra lá no Paulo Estevam e aqui também na Apóstolos, que ele estava com 2 outros guardas. Quando Jesus apareceu para ele caiu do cavalo e os outros 2 guardas não viam nada. E isso é conceito mediúnico. Exato. Sim. Faculdade mediúnica, quem tinha era o Paulo, quem não tinha não via. Né? No entanto, que os guardas falou, será que ele enlouqueceu? Será que ele enlouqueceu? Se a gente vai numa reunião... Acharam que era o sol, acharam que era o excesso de sol, que ele não estava bem. Se a gente vai na reunião mediúnica, que tem lá um monte de médio claro e evidente, a gente não tem essa faculdade, e eles começam a conversar com além, com vazio, a gente não vai ver, mas eles estão vendo, porque é uma faculdade mediúnica daquele ser. Né? E para mim, nessa passagem já mostra essa potência mediúnica de Paulo. Além do que, a gente não pode esquecer que Deus é justo nas suas leis, não privilegia ninguém. Então, todos os espíritos, todos os encarnados estão sujeitos às mesmas leis da mediunidade, que ela é feita na afinidade espiritual. Então, assim, não adianta Jesus só querer aparecer mediunicamente para o Paulo, se já no espírito não tiver um pouquinho ali de chegada, né? Sim. E olha que interessante, Thales, você está falando, né? O contexto, quando Paulo fica cego e Jesus vai para Ananias e fala, vai até a casa na rua direita e fale para ele e cure ele. Aí o Ananias fala assim, você tem certeza? Sou eu? O cara quer matar. Quer matar, eu não deu o Ananias, não? E aí, vai lá e cure ele, e está no Paulo Estevam, as cascas dos olhos caem para ele poder enxergar. Observe que a partir daí, ele começa a ver mediunicamente tudo aquilo que realmente é o que você está falando agora. Exatamente. É maravilhoso. E aí, nesse de 1 ao 9, também ele fala dessa questão do mundo invisível, pois quando foram ler com calma, a gente percebe muito isso. E no versículo 3 e 4, eu volto na sua observação, Hernani, que você fez lá no capítulo 1. Eu fiz a mesma observação aqui no 3 e 4. Que ele fala, fraco e tremendo de medo, apresentei minha voz, falando dele. Minha mensagem e minha proclamação não se apoiavam em palavras sábias e persuasivas, mas na demonstração de poder do Espírito. Olha que Espírito. Aqui, coisa linda. Ele tira ele e fala assim, cara, não fui eu, foi o poder do Espírito. Mais uma vez, que é a relação mediúnica. Porque Paulo, ele era um excelente orador judaico, ele tinha a palavra forte
ele tinha uma Sim. palavra persuasiva, ele tinha Sim. uma palavra sábia, ele sabia do que falava. Então, Sim. ele fala que ele chegou, mas que não se apoiava no antigo, no Saulo, né? A forma que ele chegou, Mas sim. o que falavam ali, o que ele falava, não era ele. Porque ele era essas palavras sábias e persuasivas. Mas não, Sim. a demonstração do poder E, do Espírito. e quem que acompanhou ele? O Estevão. Estevão, o mentor dele, Mentor dele. Presta atenção como é que é o negócio. Exatamente. E aí ele trouxe a mediunidade para que todos pudessem crer no mundo invisível. Ele fala aqui, ó. Então, olha que interessante. Ele fala assim, ó. Não se apoiava em palavras sábias e persuasivas. Ou seja, a mensagem não se apoiava em mim. Mas na demonstração de poder do Espírito. Ou seja, era um Espírito maior falando através da mediunidade. De modo que vossa fé não se fundasse na sabedoria humana. Mas no poder divino. Então, assim, separa aqui o que é mediúnico e o que não é. Eu sou só o mensageiro. Né? E é uma humildade tremenda dele. Né? Tremenda. Falta muito pra gente. E aí no 9, lá no final já no 9, ele traz um trecho aqui que está no livro de Isaías, capítulo 64, versículo 4. Né? Aquilo que o olho não viu, nem ouvido ouviu, nem mente humana concebeu, isso Deus preparou para os que amam. Né? Que é a visão de perspectiva diferente. Né? Isaías já falava isso lá atrás. Né? A perspectiva do que é realmente a vida e a perspectiva que aqueles que amam conseguem enxergar a vida. E a perspectiva daquela visão unicamente humana, que é os olhos físicos, que os ouvidos físicos e que a mente física concebe. Né? Então, Paulo traz isso. Eu me lembrei de um livro, de um trecho do Emmanuel, eu não lembro o livro que eu li isso, mas me marcou muito isso. Que o Emmanuel fala assim, e olha que reflexão, tudo aquilo que os olhos físicos veem ou está morto ou está morrendo. Porque a vida não é física. A vida é espiritual. Maravilhoso. O dia que o Otávio nasceu, ele está morrendo. Ele não está vivendo. Começou a morrer. Quando você nasceu, começa a desencarnar. Exato. Começou a morrer. Prova que é um ciclo. A cadeira que eu vejo, o computador que eu estou vendo aqui, é sem vida, é morto. Então, tudo que os olhos físicos veem, ou está morto, ou está no processo. Ou está morrendo. Né? Porque é a visão das perspectivas diferentes. Paulo, nesse trecho de Isaías, fala isso. Deus prepara para os que amam aquilo que os olhos e os ouvidos e a mente humana não conseguem. Achei isso aqui de um ensinamento assim profundo demais. Você imagina o que deve ser o reino de Deus no mundo celestial, né, gente? Imagina, né? Não consigo nem pensar nisso. O que deve ser, né? A gente fica em choque com o nosso lar. Eu estava pensando nisso agora. E nosso lar está no umbral, né? E nosso lar está no umbral. Então, o Haroldo está fazendo uns estudos de nosso lar lá, que ele vai de capítulo em capítulo lá, né? Eu estou vendo também. Eu vou fazendo caminhada e escutando ele de manhã. E é muito legal como ele fala as coisas, né? Ele falava que tinha, essa semana passada, fontes de águas coloridas nos jardins, né? Os jardins são com águas coloridas. Então, assim, dançando, sabe? Aquelas águas que ficam dançando. Isso é, assim, tipo, super bonito, que a gente já acha esses jardins incríveis e tal, se não é uma colônia ainda, né? Que falam até no umbral. Agora, você imagina o que deve ter por aí, né? Mais para cima, né? Como deve ser o que os nossos olhos não veem nem nada, mas como deve ser de tamanha beleza de tudo que deve ter por aí a natureza e tudo que Deus tem para um reino de Deus onde os espíritos são felizes, né? Você imagina, né? Sim. Eu terminei de ouvir agora o audiobook do Nosso Lar. Editado, eu achei muito legal pelo... Meu Deus, me fugiu o nome. Aquele que recolhe os alimentos aí, que é famoso. Nossa, como fugiu o nome assim, cara? Ele editou o livro, audiobook. Eu vou lembrar o nome dele até o final da nossa reunião, tá?
E, cara, e fez um trabalho assim maravilhoso. E aí, cara, o livro, o áudio, e aí tem as aulas do Haroldo, é impressionante. Muitas coisas que passam quando a gente lê, que a gente começa a ver que é um negócio assim maravilhoso, cara. É de ficar em choque. Por isso que eu comentei, pô, eu me choco com a história do nosso lar. Imagine o reino de Deus, como a Renata falou. Né? Eu terminei de ler agora o Memórias de um Suicida, de novo, né? E é impressionante porque o lugar onde eles estão, que é a colônia correcional Maria de Nazaré, é tão maravilhoso, eu falo, gente, e isso porque é um lugar para acolher um espírito em tremendo desafio. Imagina os lugares que são para acolher os felizes. Que não é o nosso lar, né? Eu fico assim abismada com a descrição da colônia correcional, das universidades. Eu falo, gente, olha, impressionante. Imagina um lugar de espíritos felizes. Não dá nem para imaginar. Vamos lá. Então, depois que ele termina aqui, então, que ele trouxe, para mim, o capítulo 2 é inteiro de mediunidade. A minha conclusão aqui é disso. O Paulo está fazendo isso. Então, ele faz essa primeira parte aqui da sabedoria superior, que a gente comentou agora. Ele cria essa coisa da vida, que é a vida do espírito, não da matéria. E aí depois ele entra aqui na revelada pelo espírito, né? E aqui, para mim, se lê do 10 ao 16, eu li isso aqui umas 4 vezes, para mim é uma teoria completa dessa diferença entre espírito e matéria como 2 coisas separadas que ele faz. Né? Então, quando ele fala, nós, Deus revelou por meio do Espírito, pois o Espírito explora tudo, inclusive as profundidades de Deus. Qual homem conhece o próprio do homem, senão o Espírito? Humano dentro dele? Do mesmo modo, ninguém conhece o próprio Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então, ele está, todos os versículos aqui, contrastando espírito e matéria, espírito e matéria, espírito e matéria. Então, ele fala aqui da mediunidade, depois ele entra nessa questão de como que a mediunidade acontece, que é entre a relação espírito e matéria, e aborda a tarefa como atividade mediúnica. Para mim ficou aqui no versículo 12. Portanto, nós recebemos não o espírito do mundo, mas o Espírito de Deus, que nos faz compreender os dons que Deus nos fez. Que os dons os atributos mediúnicos, as faculdades mediúnicas, que eram chamadas de dons na época. E aí, no Vinha de Luz, no mesmo livro que você leu aquele trecho, o Renata, no capítulo 26, o Emmanuel comenta, o texto chama Como Cooperas. O espírito do mundo é o acervo de todas as nações delituosas em séculos de experiência incessante. O espírito de Deus é o constante apelo das forças do bem, que nos renovam a oportunidade de progredir cada dia, a fim de descobrirmos a glória eterna que a infinita bondade nos destinou. Então, quando ele fala Espírito de Deus, é o quê? É a espiritualidade superior que está ajudando o espírito do mundo, que é o quê? O homem encarnado aqui com todas as suas tendências, mas que está a serviços para cooperar. E ele termina, todo o campo de trabalho é do Senhor, todo serviço que se fizer será entregue ao Senhor, mas nem todas as ações que processam na atividade comum provêm do Senhor. Lembremos que há serviço divino dentro de nós e fora de nós, a favor de nossa própria redenção. É justo indagar se estamos cooperando com o espírito inferior, ou seja, com nós mesmos, que nos dominava até ontem, ou se já nos afeiçoamos ao espírito renovador do Eterno Pai. Olha essa conclusão de Emmanuel que comenta esse versículo 12. Maravilhoso, cara. Eu acho que você falou da questão do capítulo 2, eu fico imaginando, Carlos, quando eu leio, eu tento, você fez um comentário, acho que nos nossos encontros, da gente se colocar no lugar. Eu fico tentando me colocar na cabeça quer dizer, imaginando, né? Como Paulo via, cara, a situação. Exato. E aí eu vou longe, eu fico viajando, porque deve ser... Imagina esse cara, bicho. Não. Imagina aí. Não dá. Um absurdo. Não dá nem para imaginar. Se há 2000 anos atrás já era assim. Imagina você falar com ele, olha, sabe o que é? Meu filho é mal criado. Exatamente. Pelo amor de Deus. Bom, assim, já deu 1 hora, a gente só fez 2. Vocês querem continuar ou quer deixar para o outro a gente faz outros 2, 3 e 4? Os 3 e 4. Deixa para fazer semana que vem, que daí faz mais tranquilo, aproveita melhor. Acho que tem muita informação, né? E outra, eu acho que o interessante é fazer sem pressa, para realmente aprofundar. Eu também acho. Nós somos imortais, né?
Exato. A gente vai passar muito rápido aqui, vai deixar coisas... Eu acho que vai perder se passar muito rápido. Tá? E é até legal, a gente reforça com o pessoal que não veio. Hã? O capítulo 3 é legal. Hein? Maravilhoso. Gente, a carta toda é. Sou eu, capítulo 3, falando de mim. De todos nós. Então todos nós. Vamos fazer na semana que vem o 3 e o 4. Ok. Vamos. Ótimo.